Slutar du aldrig att fråga? Nej. Jag slutar aldrig. O Sétimo Selo de Ingmar Bergman é um daqueles filmes que costuma deixar o espectador em choque. Apesar da técnica de atuação e filmagem do século passado, a obra de 1956 não deve em nada às produções cinematográficas modernas. Isso sem falar no fato de que ela pertence a uma tradição de cinema diferente da que predomina nas Américas, quase sempre pautada pelos padrões estadunidenses. O filme se ambienta na Suécia medieval. A estrutura feudal, as cruzadas, a peste e o poder coercitivo da fé católica compõem o pano de fundo da narrativa. Antonius Block, personagem de Seidel, e seu escudeiro Jons, interpretado por Gunnar Bjorstrand, retornam para sua terra natal. Nessa jornada, enquanto o cavaleiro reflete sobre si, sobre seu tempo e sobre sua fé, se vê em um jogo onde a aposta é a sua vida, uma partida de xadrez com a morte. Das margens do lago onde o cavaleiro inicia seu jogo com a morte, até seu encontro final, no castelo, o filme consegue transmitir o clima da vida medieval, o predomínio da religião no campo das artes, o lugar da morte no imaginário das pessoas, a sensação de estar à beira do fim do mundo, são construídas através dos diálogos e de uma composição de cena melancólica. Todo o tom do filme é meditativo. As personagens parecem versões diferentes do pensador de Rodin. Estão sempre refletindo sobre o futuro, sobre o terror e sobre a própria fé. Soma-se a isso o poder que a trilha sonora do filme tem para provocar espanto e perplexidade no espectador, completando o trabalho de imersão que os diálogos e os cenários iniciaram. O conflito do filme se constrói em torno das questões da era medieval, que ainda inquietam o homem moderno. Onde está Deus? O que vem depois da morte? São dois questionamentos que dirigem os diálogos do cavaleiro com as personagens que cruzam o seu caminho. O medo da morte percorre toda a narrativa construída pela obra. Em sintonia com o clima da sociedade medieval, sempre à mercê de algum perigo, a morte caminha ao lado de cada um dos personagens apresentados na trama. O xadrez é apresentado como uma metáfora para a tensão entre a vida e a morte. O jogo inevitavelmente será perdido, a morte é invencível. Suas estratégias eventualmente vão atingir o objetivo de findar a existência do cavaleiro. Mas, enquanto o jogo acontece, a vida. É sugerido sutilmente que a vida não consiste em vencer o jogo contra a morte, mas permanecer o máximo de tempo possível jogando. Um outro elemento apresentado durante a narrativa é a fé católica como uma maneira de entender o mundo. As desgraças do mundo, guerra, pestes, a mortalidade à espreita a cada esquina, são justificados como uma ação punitiva do divino contra a pecaminosidade humana. Apesar disso, Deus e o diabo nada falam durante todo o decorrer do filme. Sua presença é sugerida apenas pelo imaginário das personagens, normalmente incutido em suas consciências pelo discurso religioso. Contudo, isso não passa de uma sugestão. A única personagem sobrenatural a se pronunciar é a morte, apesar de não oferecer nenhuma resposta, nenhum conforto, nenhum conhecimento. Na personagem de Antonius Block, encontramos também uma tensão entre a racionalidade e a religiosidade. O sentimento de Block remete à cisão da alma humana, inquieto com Deus, mas desejando crer nele, cansado da vida, mas com medo da morte, aterrorizado a cada jogada, mas excitado com o jogo. Ecos renascentistas também se manifestam na construção semiótica em torno do personagem. A sua constante busca por respostas e a recusa a acreditar na superstição estão em sintonia com o espírito questionador do homem do período clássico que, progressivamente, caminha da fé para a razão. A trupe de artistas também tem seu lugar especial dentro da narrativa. Na obra, o artista é aquele que tem visões do sobrenatural e que, por vezes, passa por delirante ou mentiroso. Também é a trupe de artistas que sobrevive ao assalto da morte contra o castelo do cavaleiro, dando a entender que a vitória sobre a morte acontece na arte, não pela sobrevivência do corpo, mas pela memória. O Sétimo Selo é um atestado do poder que o cinema tem de imprimir,
no espectador uma mensagem poderosa. É o tipo de filme que, ao final, deixa a sensação de que o mundo a partir dali será diferente.